A paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor, culto de domingo. No nome de Jesus, nós damos abertura neste culto, desejamos que o Senhor fale poderosamente ao seu coração, que traga uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo a todos nós. Graças a Deus, nós chegamos a mais um domingo e agora nós estamos reunidos para louvar e adorar o nosso Deus. Hoje a pregação estará a cargo do pastor Renan. O tema da sua pregação é Vencendo em Fé. Que hoje nós possamos aprender mais a sermos firmes em nossa fé e através do poder de Deus, da graça de Deus, sermos vencedores nessa corrida da nossa fé. Eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus no capítulo 12, versículos 1 e 2, que assim diz: Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenha um olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Irmãos, convido vocês agora a junto comigo fazer uma oração. Senhor, meu Deus, obrigada por mais um domingo em que nós podemos estar reunidos, louvando o Teu nome, aprendendo mais sobre a Sua palavra. Ó, meu Deus, nos ajuda a olhar para Ti em meio às dificuldades, em meio aos desânimos, em meio à falta de esperança, em meio aos problemas que nós estamos enfrentando nos nossos dias, meu Deus. Senhor, que hoje, através da Tua palavra, o Senhor fale poderosamente ao Teu povo. Que hoje, através dos louvores, o Senhor transforme os corações, o Senhor traga, Senhor, transformação, traga, Senhor, mudança, Senhor, de rota a cada um dos Teus filhos. Nos ajuda, Senhor, a ser perseverantes na nossa fé, a realmente, Senhor, prosseguir para o alvo, Senhor. Nos ajuda a lidar com os momentos difíceis e a continuarmos firmes na fé. Meu Deus, obrigada, porque nós temos essa oportunidade de estar aqui, de ouvir a Sua palavra, de ouvir hinos, Senhor. Ó, meu Deus, isso acalenta o nosso coração. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo faça uma obra poderosa em cada um de nós e nos transforme cada dia mais na imagem do Seu Filho. Meu Deus, nos ajuda nessa caminhada de fé, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ficarmos firmes em meio às dificuldades. Enche o nosso coração de uma santa esperança. Enche o nosso coração de alegria, de paz, meu Deus. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, agora é o nosso momento de louvor. Nós teremos louvor pelo irmão Alceu, pela diaconisa Lindalva e também pela diaconisa Darli. Que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um dos irmãos.
quero te ajudar. Meu irmão, você parece tão triste, mas a solução existe. Basta você confiar. Mesmo que você errou, Ele não te abandonou. Ele quer te perdoar. Ele tem todo o poder. Jesus Cristo ama você. Não precisa mais chorar. Jesus te ama. Ele quer te perdoar. Não precisa mais chorar. Volte logo, meu irmão. Jesus te ama. Ele não te abandonou. Foi você quem se afastou. Volte logo, meu irmão. Meu irmão, a solidão fala contigo, mas o seu melhor amigo não quer mais te ver assim. Olha, irmão, mande a solidão embora. Volta pra Jesus agora e ponha nesta dor um fim. Mesmo que você errou, Ele não te abandonou. Ele quer te perdoar. Ele tem todo o poder. Jesus Cristo ama você. Não precisa mais chorar. Jesus te ama. Ele quer te perdoar. Não precisa mais chorar. Volte logo, meu irmão. Jesus te ama.
Glória a Deus. Nós agradecemos aos irmãos que enviaram os seus cânticos, os seus louvores ao Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente, continue abençoando com dons, que continue usando poderosamente a vida desses irmãos. Agora a oportunidade está com o pastor Renan, pregação do pastor Renan, sobre o tema Vencendo em Fé. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração através dessa palavra. Amém? Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a você que está em casa nessa noite de domingo para ouvir a mensagem da palavra de Deus, ouvir a mensagem do Senhor. Você que puder abrir a sua Bíblia, abra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 2. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que ele sabia que ia receber, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus, glórias a Cristo Jesus nosso Senhor. Bom, durante a semana toda, estava aqui me preparando para pregar, trazer essa palavra ao domingo, e eu estava até conversando com a minha esposa sobre um tema, sobre uma percepção diferente que tive das Escrituras, de um determinado texto. Porém, na sexta-feira, pela manhã, o Senhor começou a falar ao meu coração, e Ele me deu uma outra vertente aqui, Ele me deu uma outra mensagem, Ele me deu uma outra instrução, e eu acredito que Deus falará muito forte ao teu coração essa noite. Eu vou pregar sobre fé, sobre um posicionamento de fé, sobre uma palavra de fé. Bom, nós estamos vivendo um momento crítico, eu acredito que seja isso que o Senhor estará falando para nós. Tem três coisas terríveis nesse momento. A primeira delas, sem dúvida, é a própria doença. Pessoas internadas, pessoas morrendo, não só no leito, mas morrendo antes do atendimento. Momentos difíceis a ser passado. O segundo momento difícil é o próprio terror do vírus. Tem pessoas que estão não só com medo, não só passando mal, mas estão com medo, estão vivendo um terror. E esse terror é tão ruim quanto a própria doença. E a terceira ação, eu acredito que a terceira coisa que tem prejudicado muito a sociedade é a forma como se lida com essa doença, é a forma como nós temos visto aí da economia, né? Eu sou comerciante, sou filho de comerciante, e eu tenho conversado durante a semana toda, conversei durante a semana toda com alguns colegas, e o que eu vejo no rosto de muitos, mas de muitos, uns dizem, olha, eu tenho gente internada, Renan, outros dizem, eu perdi gente, outros dizem assim, eu estou com medo, e outros estão passando por um problema financeiro sério. E é nesse momento que a gente pensa como reagir nesse momento de crise. Segunda-feira, amanhã, inicia uma fase emergencial em São Paulo, uma espécie de um tipo de lockdown. O governador disse que não é, mas é uma espécie de lockdown onde se fecha muitas coisas e a economia, de uma certa forma, trava. Meu pai mesmo, ele é comerciante, trabalha com acessórios masculinos, vai parar e só vai voltar Deus sabe quando, mas nós acreditamos no sustento de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos dá uma orientação. Diante de tudo isso que está acontecendo, diante de toda essa situação, como é que nós devemos reagir? O autor de Hebreus, aqui que é a palavra do Senhor, aqui o autor diz o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Preste atenção aqui, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa para você. A situação difícil da vida, ela tende a nos embaraçar. Ela tende a ofuscar a nossa visão. Ela tende a
tirar nosso entendimento. Só que a palavra está dizendo assim, ó, deixando de lado todo o embaraço. Ou seja, vamos deixar de lado a confusão. Nós estamos numa corrida, nós estamos numa missão, nós estamos numa caminhada e nós não podemos parar essa caminhada, nós não podemos parar essa missão. O autor está dizendo assim, nós vamos continuar essa missão que nos foi proposta. E quem foi que nos propôs essa missão? Quem nos propôs essa missão foi Jesus. A continuação do versículo diz assim, olhando para Jesus. Como é que eu continuo a caminhada em meio a toda a confusão? Eu olho para Jesus. Como é que eu continuo a minha caminhada? Eu olho para Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Foi Jesus quem inventou a fé. Foi Jesus quem criou essa plataforma de relacionamento do homem para com Deus. E se Ele criou, é Ele que utiliza para se relacionar com o homem e para abençoar o homem. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da minha e da sua fé. Então o que é que eu preciso, meu querido irmão, para continuar essa caminhada, a partir de amanhã, a partir dos momentos difíceis? O que é que eu preciso para vencer essa caminhada? Você precisa tomar um posicionamento de fé. Você precisa tomar um posicionamento através da fé. Tem um texto de Provérbios que Salomão vai dizer o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você aceitar a afronta, se você aceitar aquilo que o inimigo está tentando impor à sociedade, impor a você, saiba, você perdeu. Você já perdeu. Olha, a palavra de Deus diz que o povo de Israel estava acampado de um lado de um vale e o povo filisteu do outro lado. Saiu do povo filisteu um gigante chamado Golias. Ele era muito alto, era um soldado, era um valente daquele povo. E ele diz assim: me dê um soldado, um campeão de vocês, que eu quero lutar. Se vocês me vencerem, eu vou servir vocês e o exército filisteu serve vocês. Não apareceu um israelita durante 40 dias, até que apareceu um menor, uma criança ainda, um adolescente ainda, e ele perguntou: o que ele está falando? O que esse incircunciso está falando? E aí você conhece toda a história. E no momento que Davi vai lutar contra Golias, ele vai dizer assim: você vem contra mim, com uma espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. É assim que nós vamos enfrentar a pandemia, pós-pandemia, o que vier depois, como toda a igreja enfrentou ao longo do tempo. A gente enfrenta no nome de Jesus, a gente enfrenta com a fé no nome de Jesus. Quem vence a nossa batalha é Jesus, quem nos dá o sustento é Jesus, quem nos dá a vida é Jesus, a Ele a glória, a honra e todo louvor é Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Preste bem atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. O posicionamento de fé exige da minha parte uma certa consciência. E o primeiro ato de consciência é o seguinte: primeira coisa que você precisa entender: Deus está no controle de todas as coisas. Preste bem atenção, Deus está no controle de todas as coisas. E quando eu olho e penso, olha, se Deus está no controle de todas as coisas, como é que eu entendo os tempos? Bom, tem coisas que eu entendo ou compreendo. Quando eu não compreendo, não entendo, eu creio. A palavra de Deus diz que Ele está no controle, então Ele está no controle. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Preste bem atenção. Olhando para a palavra de Deus, existe dois tipos de juízos de Deus. Olhando para a palavra de Deus, existe dois tipos de juízo. O primeiro deles se encontra em Gênesis, capítulo 6, versículos 6 a 7, que diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe o seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito. Aqui é a história do dilúvio. Deus vai mandar o dilúvio. Então esse é o juízo direto de Deus. Deus está falando assim: eu vou destruir. E a gente sabe que foi destruição. Noé sabia que era Deus mandando o seu juízo. Agora existe um outro tipo de juízo de Deus, que é o juízo responsivo. É mais ou menos assim: meus meninos estão ali, eu não quero bater neles, mas eu falo assim para um deles: ó, se você fizer alguma coisa de errado, eu te dou uma palmada. Eu não quero dar palmada, mas se fizer, a palmada vai. Então quem decide quem vai tomar a palmada é ele, não sou eu. Concorda? É só depende dele, ok? O juízo responsivo de Deus é aquele que Ele coloca diante da sociedade, diz assim: se você fizer tal coisa, bem será. Se você não fizer,
vai acontecer o mal sobre vocês. Agora, olha só que coisa interessante. Em Levítico, capítulo 18. Se depois em casa puder pegar bem. 24 a 28 diz assim: Deus falando com Israel ao estar próximo da entrada da terra prometida. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vomite, havendo-o contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vocês. Preste bem atenção. Se existe o direto, é aquele que Deus diz, não, sou eu que estou fazendo. Existe o responsivo, você está passando por isso, porque vocês não me obedeceram. Olha, há anos atrás, por volta de 2008 até 2018, algumas revistas científicas chegaram a publicar que os hábitos alimentares na China seriam uma bomba relógio para toda a humanidade, devido a ingerir alimentos de animais exóticos, entre eles o morcego. Preste bem atenção. A nação, quando ela se volta para a palavra, quando ela obedece a palavra, ela é bem-aventurada. E quando ela não obedece, ela sofre a consequência. A palavra não é para a igreja, a palavra é para o mundo inteiro. Todo mundo precisa conhecer a palavra de Deus. Quando você não conhece a palavra, você sofre com a palavra. Jesus, o Senhor está dizendo aqui em Levítico, olha, a terra vomitou as nações que estão antes de você. Então você está dizendo que tudo isso é consequência do pecado, pastor? É exatamente isso. Tudo aquilo que estamos passando é consequência do pecado da humanidade. A palavra diz o seguinte, lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, vai dizer assim que a terra, a natureza, aguarda a manifestação dos filhos de Deus com grande expectativa. Ou seja, quando a igreja, ou melhor, quando o reino de Deus foi estabelecido, tudo voltará ao normal. Até lá a terra sofre, isso é pecado, isso é consequência de pecado. Eu não posso passar o pano, eu não posso cobrir isso. Se eu cubro isso, eu estou cobrindo a causa. Se a gente não tem a causa, logo a gente não tem o remédio. E sabe qual é o remédio? O remédio para tudo que está acontecendo? Jesus, aleluia. Jesus. Então eu preciso entender, Deus está no controle de todas as coisas, ou Ele mandou diretamente, ou é consequência do meu pecado. Para todas elas, Jesus é a solução. Preste bem atenção, você que está aí, você que está me escutando aí, talvez você esteja pensando como é que vai ser com o seu comércio. Talvez você esteja pensando como é que vai ser com o seu parente, como é que vai ser daqui para frente. E aí você pergunta, como é que eu faço? Então o segundo ponto da fé, Jesus é a saída. Olha só, João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste bem atenção aqui numa coisa. Para mundo tem duas palavras no grego. Uma é cosmos, que é universo. E a outra palavra é sistema carnal. Quando a palavra aqui diz que Deus amou o mundo, Deus amou o planeta inteiro. Então Deus deu Jesus para colocar tudo em ordem. Aí ele continua, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Jesus. Quem crê nele, olhe, preste bem atenção aqui você. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Preste bem atenção aqui. Não existe saída se não for Jesus. Você pode estar tentando do teu jeito, você pode querer fazer as coisas do teu jeito, mas você só vai conseguir resolver quando você entregar a sua vida a Jesus. Você só vai conseguir resolver quando você entender que Ele é o Senhor da sua vida. Você está dizendo, Renan, então, que o único caminho de eu ter vida, o único caminho, a única solução para o mundo inteiro, é através da única religião, que é o cristianismo, que é Jesus? Sim. João 14 diz assim, Jesus vai dizer o seguinte, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você procurar qualquer outro lugar, estará perdido, enganado, iludido. Mas se for através de Jesus, Ele é o caminho para o Pai. Ele não é só a saída, Ele é o caminho para a presença do Pai. Aleluia. Terceira coisa, meu querido irmão. Se eu entendo que Deus está no controle, se eu entendo que Jesus é a saída, então como é que eu faço agora? Eu preciso desenvolver a fé nesse Deus. Eu preciso desenvolver a fé em Jesus. E como é que eu desenvolvo a fé? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sabe como é que eu desenvolvo fé? Eu me relaciono com a palavra. E quando eu digo me relacionar com a palavra, eu não estou dizendo simplesmente estudar a palavra. Porque eu posso me relacionar com livros de história e isso não gera fé em mim. Mas por que o relacionamento com a palavra gera fé? Porque João capítulo 1, versículo 1 diz assim que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e nada do que foi feito sem ela se fez. Logo, a palavra é uma pessoa, e essa pessoa é a mensagem de Deus. A Bíblia diz que esta palavra criou o mundo inteiro. Então, quando eu me relaciono com a palavra, eu não estou me relacionando só com o conteúdo de uma Bíblia. Eu estou me relacionando com uma pessoa. E quando eu me relaciono com uma pessoa, eu sou influenciado por ela. Eu recebo dela, ela impacta a minha vida. Então, quando a palavra de Romanos aqui vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, é como se ele estivesse dizendo assim: deixa Jesus entrar na sua vida e mostrar que é tudo aquilo que está escrito é verdade, que Ele é a verdade. Se eu não me relacionar com ela, se você não se relacionar com essa palavra, você não consegue ter fé. Mas vamos lá então. Então, para que eu tenha fé, eu preciso me relacionar com esta palavra. Agora, definindo aqui, o que é a fé? Hebreus ele vai definir sim a fé, mas eu trouxe uma aqui baseada em Hebreus. A fé é a certeza que eu tenho de que as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. É a confiança que eu tenho nele. Eu vou repetir aqui para você. A fé é a certeza que eu tenho de que as promessas de Deus se cumprirão em minha vida. É a confiança que eu tenho nele. Isto é fé. Eu acredito que ele vai fazer. Eu acredito que ele está comigo. Eu acredito que ele está do meu lado. Eu acredito que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para mim. Agora, quarta coisa. O que eu posso alcançar pela fé? O que eu posso viver pela fé? Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: porque para Deus, nada é impossível. Mas Renan, aqui está dizendo para Deus, ok? Só que lá em Hebreus está dizendo que Ele é o autor e consumador da fé. Então, aquilo que Ele é e aquilo que Ele pode, está totalmente relacionado com aquilo que eu devo acreditar e aquilo que eu vou viver. Porque se para Deus nada é impossível, logo a minha fé deve alcançar o impossível. Preste bem atenção em mais uma coisa aqui, meu querido irmão. Esse aqui é o que eu mais gosto. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Eu vou ler de novo aqui o início. A palavra de Deus diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Final dele: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí você pode dizer assim: então vou ligar amanhã cedo, segunda-feira, para o pastor, para ele pôr a mão sobre o meu parente, sobre o meu pai, sobre a minha mãe, e ele vai curar. Não. A Bíblia está dizendo que os sinais seguiriam aos que crerem. Se você tiver fé, entenda aqui uma coisa: se você tiver fé, agora que você está escutando essa mensagem, você pode ir aonde você precisa ir, você pode orar ao Senhor, e Ele corresponderá à sua fé, porque Ele está dizendo que os enfermos seriam curados. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu faria se eu fosse você? Na verdade eu estou fazendo isso constantemente lá na minha igreja de Vila Moraes e também lá em casa.
Sabe o que você faz? Coloca esse versículo bíblico assim, imprime ele em várias folhas, coloca no seu banheiro, coloca lá no seu quarto, coloca lá no seu carro, lê ele constantemente, porque se a fé é pelo ouvir, você lê ele e fala, eu quero viver isso aqui, eu quero viver isso aqui, eu quero viver isso aqui, e eu vou viver isso aqui pela fé. Agora, se você não deseja, você vai ter uma fé utópica, você vai entrar e sair culto e não vai ver nada acontecer. O que você precisa é desenvolver uma fé para ver os sinais, aleluia. Tudo é possível ao que crê, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quinta coisa que eu queria que você entendesse: faça a sua fé crescer. Faça a sua fé crescer. Olha só, Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Você já viu alguém movendo uma cadeira pela fé? Já viu? Eu não. Nunca vi. Mas Jesus disse que se tivesse fé, como um grão de mostarda, poderia dizer ao monte, dá um movimentozinho um pouquinho mais para a esquerda, ou um movimento um pouquinhozinho mais para a direita. Se ele disse que isso é possível, então é possível. Então como é que eu faço? Preciso ter fé. Porém, ele vai dizer que a fé tem que ser como um grão de mostarda. Não do tamanho, mas como o grão de mostarda. O grão de mostarda, quando ele é semeado, ele abre, vira uma plantinha, cresce uma grande árvore. A fé é assim, você precisa semear ela. Inicia bem pequenininha, mas se você semear ela todos os dias, daqui a pouco ela já virou uma plantinha. Daqui a pouco ela te gera experiência, daqui a pouco você olha para ela, ela está grande, daqui a pouco você vê algo maravilhoso acontecer. Olha, não é errado você pedir um sinal para Deus. Eu fico pensando em Gideão. Gideão recebeu uma mensagem de Deus, apareceu o anjo do Senhor para Gideão e disse assim, olha varão valoroso, Deus é contigo. Ele viu um anjo, depois ele viu o anjo sumir, e o anjo disse para ele, olha, você vai coordenar o exército. Mas ainda assim ele fez uma prova com Deus. Ele falou assim ao Senhor, Senhor, está aqui um novelo de lã, vamos fazer um teste, se o Senhor me chamou mesmo. Eu vou colocar ele aqui no chão. Se amanhã tiver molhado de orvalho em volta dele, mas ele não, o Senhor me chamou. E aí a Bíblia diz que ele vai lá, está molhado ao redor, mas não está molhado ele. O Senhor, só mais um teste. Se o novelo tiver molhado e ao redor não, o Senhor me chamou. E aí ele vai lá, o novelo está molhado e ao redor não. Ou seja, ele teve um teste. Eu acredito que ele deveria carregar aquele novelo lá de lã. Quando a incredulidade viesse assim, esse novelo de lã me fala alguma coisa. Somos assim. Não foi à toa que Deus falou a Israel, levanta monumentos, para toda vez que vocês virem, se lembrar do que eu fiz na sua vida, com você e com o povo. Preste bem atenção, você pode desenvolver a fé. Você pode crescer a sua fé. Se a sua fé hoje está minguada, você não vai dizer assim, olha, eu não tenho fé para isso. Talvez você não tenha hoje. Mas a partir de agora você pode desenvolver essa fé. Olha, faz um pacto com Deus agora. Fala com Ele, Senhor, a partir de amanhã eu estou com minha loja fechada. Senhor, eu tenho um parente meu doente. Senhor, eu estou passando por um momento terrível. Mas se o Senhor fizer isso na minha vida, a partir de agora eu vou começar a desenvolver e eu vou me voltar ao Senhor. Deus entrará com providência na sua casa, Deus entrará com providência na sua vida. Faça sua fé crescer. Sexta coisa, e você precisa entender, o milagre é um reagente da fé. Por favor, entenda isso. O milagre é um reagente da fé. Mateus 9, de 20 a 22 diz assim, eis que uma mulher que havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Ela não perguntou para Jesus assim, posso tocar? Será que cura? Ela disse assim, eu vou tocar. E se eu conseguir tocar, eu vou ser curada. Alguém disse para ela coisa diferente? Ela aprendeu isso aonde? Não, ela só disse, ele tem poder. Se eu tocar nele, eu sou curada. Eu vou tocar. E ela foi e tocou. Quando você lê esse texto em outras passagens, dá a ideia que Jesus para. Opa, alguém me tocou. E um dos discípulos diz assim, mestre, está todo mundo aqui te apertando. Ele fala, não. Alguém me tocou diferente.
E ele procura e a mulher, foi eu precisava tocar no Senhor para ser curada. E ele diz assim, filha, tem de bom ânimo. A sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Preste bem atenção. Um milagre é reagente da fé. Agora também tem o outro lado. Em Mateus 14, 28, diz assim, respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo em cima das águas. E ele disse, vem. Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro andou. Só que a continuação do texto diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Se a dúvida entrar no teu coração, e ela diminuir a tua fé, o milagre também será de acordo com a tua fé. Pedro já estava andando, Pedro já estava caminhando, só que ele sente o vento, então ele dá mais atenção ao vento, às circunstâncias ao redor, e aí ele pensa, não, eu estou andando, então ele começa a afundar. Talvez você fale assim, não, eu vou vencer, eu vou passar por essa pandemia, Deus vai cuidar das minhas finanças, Deus vai cuidar da minha saúde, Deus vai cuidar da minha casa, eu acredito nisso. Mas aí você começa, aí você escutou, morreu não sei quem, aí você assiste lá o jornal, morreu mais não sei quanto, está faltando não sei quanto de leito, olha os empregos, caiu tal índice, aí você fala, eu vou vencer, aí você começa, não, eu acho que eu não vou vencer não, eu acho que só se eu chegar até o final do ano, tá bom demais. Não, meu irmão, não, 1000 vezes não. Se Jesus disse, você pode caminhar, você saia do barco e caminhe, porque a voz dele é mais importante, a voz de Jesus é mais importante. A voz de Jesus é mais importante que o Jornal Nacional, que o Jornal da Record, que a OMS, o diabo que for. A voz de Jesus é poderosa, aleluia. Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Preste bem atenção. A fé, sétimo, a fé não nega a realidade, ela transforma a realidade. Olha, preste bem atenção, quando Jesus ia expulsar um demônio, ele não dizia, não tem demônio, gente, não tem demônio, ele não nega. Ele diz, quantos vocês são? E um dos demônios diz, uma legião, somos muito. Quando Jesus chega para a mulher, quando ele chega para a mulher cananeia, ele está conversando com ela, ela fala, minha filha está endemoniada. Quando ele chega para o homem do poço de Betesda, ele diz, o que você quer? Você está aleijado, o que você quer? Ou seja, a fé não nega a realidade, o estado é crítico. O estado é crítico, meus queridos. O estado é terrível, a notícia é ruim, mas preste bem atenção, a fé ela pode transformar o estado, a fé pode mudar a situação, ela não precisa que seja amenizada, você pode ver o que está acontecendo, mas você olha para ele e diz, olha, eu creio em ti, o Senhor está comigo, aleluia. Aleluia, aleluia. O moço do homem de Deus, ele olha, ele vê um exército, porque ele só olha o exército. O homem de Deus diz assim, preste bem atenção, mais é os que estão conosco do que estão contra nós. Senhor, abre os olhos. E quando o moço abre os olhos, Deus abre os olhos do moço, ele enxerga carruagens lá em cima das montanhas, porque mais é o Senhor conosco do que o mal contra nós. A fé não nega a realidade. Exatamente. Quando você for conversar com alguém que está doente, você fala, eu acredito que você está doente, eu acredito que você está passando por uma dificuldade, eu não nego, mas Cristo pode mudar a sua realidade. Deixa eu te falar uma outra coisa também. 8. O diabo, ele vai lutar contra a sua fé. Entenda aqui uma coisa, presta atenção aqui, meu irmão. O diabo não está nem para a tua casa. Está nem aí, teu carro, o diabo quer meu carro. Meu amigo, o diabo não tem habilitação, não quer teu carro, não quer tua casa. Que isso, cara? Não, o diabo quer minha namorada. Que isso, meu irmão? Você não sabe de nada. Preste bem atenção. O diabo, ele quer uma coisa. Ele quer a sua fé. Se ele tira a sua fé, ele tira tudo. Sabe por quê? Porque é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Então ele tira tudo seu. Olha só o que está escrito em Lucas 22, 31, 32. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu, o Senhor Jesus, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos.
Satanás queria cirandar Pedro, queria tirar a fé de Pedro. Meu querido, saiba que ele vai lutar contra você. Sabe aquela vozinha que você escuta quando você sai para trabalhar, quando você está pensando em conquistar e você escuta um negócio bem negativo? É ele. Repreenda ele pela palavra, diga assim: olha, o Senhor é comigo, o Senhor é minha torre forte, o Senhor anda comigo, eu vivo é de milagre, eu vivo é da ação do poder de Deus. Além do diabo, preste atenção aqui, além do diabo, tem outra pessoa, tem outra situação que vai lutar contra a sua fé. Sabe quem que luta contra a sua fé? Quem não tem fé. Quem não tem fé fica irritado com uma pessoa que tem fé do lado. Eu fico assim pensando, Pedro sai do barco, fica os outros dentro do barco. Alguém podia dizer assim: lá vai ele, ó, quer ser diferente dos outros. Quem tem fé irrita. Quando alguém tem mais fé do que você assim, que você não consegue alcançar aquela fé, você fica meio irritado, sabia? Quando a pessoa que não tem fé encontra uma pessoa que tem bastante fé, ela se sente denunciada. Ela fala assim: eu não tenho fé, cara. Olha, ontem eu conversando com meu pai, com a minha esposa na mesa, meu pai falando sobre a gente conversando sobre essa situação depois no pôr do sol, ele falou assim: olha, a parte mais difícil dessa pandemia para mim é a depressão. Depressão tem hora que ela vem e tal. E aí eu meditando naquilo que ele estava falando, eu disse assim: olha, a gente só está conseguindo suportar essa pandemia porque nós temos uma esperança. Essa esperança é o Senhor. Agora você imagina quem não acredita em Deus. Fica neurótico, porque o que a gente faz é pela fé. Há um ano atrás, quando iniciou esse negócio da pandemia, eu também fiquei: meu Deus, nós estamos vivendo um clima de guerra, um clima de filme, que é isso? Só que eu tive um encontro com Deus mais uma vez, e pela fé eu tomei uma atitude. Eu uso máscara, passo álcool em gel, tento fazer o distanciamento, só que para mim, eu tomei uma atitude e eu disse para todo mundo que está ao meu redor: eu não pego esse Covid. Aí alguém sempre olha para mim e diz assim: você é melhor do que os outros, né? Eu falei: não está escrito. Não está escrito. Se você acreditar, tudo será possível ao que crê. E o que é que você precisa? De fé, meu irmão. Você precisa tomar uma atitude de fé. Preste bem atenção aqui, Em Hebreus, capítulo 11, versículo 33 e 34, diz assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, pela fé. Agora, eu quero ler de novo o versículo 34, ele diz assim: apagaram a força do fogo. Preste bem atenção aqui. A fé não me exime de passar por situações difíceis. A fé me dá força para vencer as situações difíceis. A fé não impediu Sadraque, Mesaque e Abdenego de entrar dentro da fornalha. A fé deles impediu do fogo consumi-los. Entende aqui? Pela fé eu consigo resistir ao que está por vir. Pela fé eu consigo vencer o que está por vir. Não é pela razão, é pela fé. Por último, quando você entender isso e você viver desse jeito, quando você exercer a sua fé, Deus, escute, Deus será glorificado. Deus é glorificado através da minha vida quando eu vivo por fé. Como que você faz para vencer? Eu vivo por fé. Por quê? Porque Deus é comigo. Então as pessoas vão começar a dizer o seguinte: olha, eu preciso andar assim também. E aí Deus vai agir na sua vida e você vai falar assim: olha, Deus é comigo, Ele pode ser contigo e Deus é glorificado. O nome de Jesus é glorificado. Você sabe, não vai sair no Jornal Nacional. Não vai sair. Não vai sair nenhum dia da semana e muito menos de outras emissoras. Mas Jesus tem curado muita gente.
Jesus, ele tem feito muitos milagres. Jesus, ele tem executado o seu poder. E você sabe por onde que as pessoas vão ver? Não vão ver pelo jornal. Vão ver através da minha vida e da sua vida. Por que você está assim de pé? Por que você está vencendo? Porque Jesus é comigo. Mas você é diferente. Eu não. Ele é. Jesus é poderoso. E Deus será glorificado. Aleluia. Deus é glorificado através da minha vida. Através da sua vida. Aleluia. Olha, sabe uma coisa interessante? Quando você lê o livro de Salmos, lá está escrito no comecinho do livro de Salmos, Salmos de Davi, Salmo de Asaf. Aí Davi começa dizendo, eu passei por isso, eu passei por aquilo, os meus inimigos. Daqui a pouco ele começa a falar do Messias. E o engraçado é que a gente pensa, o Salmo está falando de Davi ou está falando de Jesus? Quando Jesus veio, ele vai dizer assim, olha, você não sabe o que está escrito de mim nos livros dos profetas e nos Salmos? Mas peraí, era Davi que estava falando da vida dele ou da vida de Jesus? Sabe o que acontece com a vida do crente? Tem um momento em que a vida de Jesus é a sua vida é a dele, e aquilo que você vive para a glória dele, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por fim então, o que eu faço? O grupo de louvor pode vir aqui à frente, por favor, nós já vamos orar. O que eu faço? Mateus 7, 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que se pedir pão para o seu filho lhe dará pedra? Se pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabereis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Sabe, tem uma coisa que me intriga na palavra, e eu quero que você entenda isso, para nós orarmos. O que me chama muita atenção é que tem momentos onde Deus quer nos abençoar, e a maioria deles. E tem momentos que eu quero ser abençoado. Pô, se Deus quer me abençoar, eu não quero, e eu quero ser abençoado. Se Deus quer me curar e eu quero ser curado, o que impede? Sabe o que impede? A sua falta de fé. Se Deus está no céu dizendo que os enfermos serão curados, porque isso é um sinal da presença dEle, e eu estou enfermo e eu quero ser curado, o que me impede? Falta de fé. Mas tem isso dentro da Bíblia? Sim. A palavra de Deus diz que quando Jesus chega em Cafarnaum, há um momento em que ele não pode fazer grandes milagres. Mas por quê? Porque naquele dia ele não jejuou? Porque naquele dia ele está meio incrédulo? Não, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Se você aceitar seu estado de incredulidade, nada vai mudar. Mas se você tomar uma decisão de fé, dizer, eu não quero mais viver assim, eu quero Cristo na minha vida, eu quero uma experiência maior. Se você tentar desenvolver essa fé, lutar para desenvolver essa fé, Cristo entrará na sua vida, Cristo entrará na sua casa. O grupo está aqui, e eu gostaria de fazer algo com você aqui essa noite. Sabe como é que faz para a gente andar sobre as águas? A gente sai do barco. Sabe como é que o povo de Israel viu o mar se abrir? Ele caminhou para dentro do mar. Assim também foi no Rio Jordão. Faz o seguinte agora, manda essa mensagem para alguém. Não sei se você talvez esteja escutando isso posteriormente, depois desse domingo. Vai aonde essa pessoa está enferma, liga para ela, fala com ela. Fala que você vai orar pela vida dela, ou você vai orar pela sua própria vida. Eu creio e eu vou orar com você agora uma ministração de cura. Se você tem agora, escute bem, se você tem alguém agora enfermo, internado no hospital, ou passando mal, e você pensa, talvez você esteja indo para o hospital agora com os sintomas da Covid. Você já está preocupado porque sente o seu peito já faltar o ar, já é tão nervoso, ou seja, qualquer outra coisa. A mãe aqui da moça vai fazer uma cirurgia, preste bem atenção. Pela fé agora, nós vamos clamar a Cristo, e Jesus vai curar essa vida, Jesus vai curar a sua vida, Jesus vai mudar a realidade. Renan, eu não creio, mas eu creio, aqui tem gente que crê, então vamos fazer isso. Espírito Santo de Deus, Senhor Rei da Glória, eu não sou nada, Senhor, eu sou pó como qualquer outra pessoa aqui, Senhor, mas eu creio no Teu poder. Senhor Jesus, talvez, meu Pai, essa pessoa está indo para o hospital agora.
Senhor, cura essa vida agora. Tira toda a enfermidade dela. Meu Deus, ela vai parar esse carro onde ela está, e ela vai sentir, meu Deus, ó Pai, a tua presença, a ponto de dizer: eu estou sendo curada, eu estou sendo curado. Jesus está me curando, Jesus está me curando. Preste bem atenção. Talvez você esteja com um nódulo aí, talvez você esteja com uma dor crônica aí, talvez tenha alguma doença na sua pele, em você, e você fala: eu já fui em todos os lugares, tenho gastado tudo que tenho, eu quero que Jesus me cure agora. Senhor, cura essa vida agora, cura essa vida agora, no nome de Jesus. Senhor meu Deus, cura essa vida agora. Eu libero a palavra: cura essa vida agora, Senhor, cura essa vida. Senhor meu Deus, Senhor, se tem uma pessoa que está escutando essa mensagem e ela é escrava da pornografia, ela é escrava da prostituição, ela é escrava do álcool, ela é escrava, meu Deus, ó Pai, do vício, de qualquer outro tipo, e meu Deus, nós sabemos que Satanás escraviza essa pessoa. Então agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, seja repreendido o diabo, demônio, largue essa vida agora, largue essa vida agora, largue essa vida agora, no nome de Jesus. Pegue agora esse copo que está na sua mão, jogue fora, ajoelhe-se agora e diga: Jesus é meu Senhor a partir de agora, Jesus é meu Senhor a partir de agora, Jesus é o Senhor da minha casa. Ei, pai, ei, meu amigo, pegue a sua esposa agora, pegue seus filhos. Você falou com ela durante a semana toda, como é que nós vamos pagar a conta? Como é que nós vamos pagar a conta? Como é que nós vamos pagar a conta? Deus pegou um povo, levou para o deserto e sustentou durante 40 anos. Pega teus filhos agora, tua esposa, e diga assim comigo: eu creio que o Senhor Jesus vai cuidar da minha casa, da minha família, do meu estado, da minha situação. Eu creio agora, virá a providência, virá o alimento, não vai faltar. Ei, preste bem atenção. Daqui 30 dias, quando voltar, você se lembra do que eu estou falando aqui agora para você? Você vai dizer: é real, Ele é real, Ele é poderoso. Eu acredito. Eu acredito. Receba a cura, receba. Deus é aquele que caminha conosco no deserto. O deserto é terrível, mas a presença dele é maravilhosa. Aleluia. A presença dele é maravilhosa. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estás aqui, eu sinto sua presença, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando a sua graça, adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração, adoro a ti, adoro
Toda vez que você for reagir em fé, o diabo ele vai se levantar contra você para destruir essa fé, para tentar te afrontar, para você não ver a ação de Deus. Dia 1º agora nós iniciamos lá na igreja de Vila Moraes uma campanha de oração. A ideia dessa campanha é ver o poder de Deus e a gente viver o que Deus quer para a nossa vida. Iniciamos a campanha logo nos 3 primeiros dias da campanha. A filha de um irmão nosso liga e diz assim: pastor, meu pai não quer contar, mas ele testou positivo lá e ele tá ruim. Eu falei, meu Deus do céu. Quando deu mais tarde, já próximo da noite, falou: pastor, meu pai está com falta de ar, nós estamos correndo para o hospital. Eu falei, meu pai do céu. Aí daqui a pouco ela falou assim: pastor, vão ter que internar ele, vão ter que colocar ele aqui, já estão preparando leite. Eu, ok, estou em casa, o Espírito Santo fala assim: e aí, vai aceitar a situação ou vai reagir? Quando eu senti essa ação de Deus, eu falei assim: não. Internado ele não vai ficar não. Nós vamos orar agora e pedir que Deus restaure toda a saúde dele. Juntamos ali em casa em oração. A igreja às 9 horas parou para orar, às 21 horas. Nós oramos ao Senhor, dizemos: Senhor, se a tua palavra diz, se é da tua vontade, então que a saúde dele seja restaurada no nome de Jesus. Pela manhã a filha dele manda mensagem: pastor, a saturação dele melhorou. O médico falou que ele não precisou ficar internado, voltou para cá, já está em casa. Melhorou, ele está sentindo meio cansado ainda, mas melhorou. Semana agora ele falei com ele falou assim: ó irmão, o difícil agora é ganhar o dinheiro, porque não pode trabalhar, mas olha, Deus já está me recuperando, já estou bem melhor, o Senhor agiu dentro da minha vida. Preste bem atenção. Não adianta você escutar uma palavra dessa, acabar e dormir como se você fizesse um serviço religioso para Deus. Essa palavra tem que entrar dentro do seu coração, ela tem que frutificar dentro do seu coração, e você tem que dizer assim: eu vou viver segundo a graça de Deus, pela fé, esta ação poderosa de Deus. Você está com dificuldade agora. Fecha seus olhos aí. Espírito Santo do Senhor, essa pessoa que está orando agora, há uma guerra espiritual sobre a vida dela. O diabo está querendo lutar e tragar ela, porque ela entendeu a mensagem. Senhor, repreenda ele agora no nome de Jesus. Você vai desligar toda a fonte de notícia ruim, e a partir de agora você vai ligar com o trono da graça. Se você estiver passando mal agora, e se você quiser entregar a sua vida a Jesus agora, você vai dizer comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Tu és mais poderoso do que todo mal, Tu és mais poderoso do que qualquer enfermidade. Eu renuncio o pecado, eu renuncio o mal, e eu peço que o Senhor me salve agora. Eu declaro Jesus o Senhor da minha casa, da minha família, da minha história, do meu lar. Eu entrego a minha vida a Jesus agora. Tu és o meu Senhor. Seja repreendido todo o mal da sua casa, da sua família, e seja curado em meio ao deserto. Seja curado, seja liberto, seja salvo pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está salvo, irmão. Você está curado a partir de agora. Depois testemunhe isso. Deus seja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma palavra de conforto, de esperança ao nosso coração, nos ensinando a sermos perseverantes na nossa fé. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos, que o Senhor abençoe essa semana que se inicia hoje, que realmente seja uma semana em que nós possamos estar cheios de esperança, cheios de fé, olhando para Cristo a todo momento, perseverando na nossa caminhada cristã. Que o Senhor abençoe grandemente, que nós possamos realmente ter uma semana de paz, uma semana abençoada. Nós
Nós pedimos que os irmãos continuem orando por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando momentos difíceis, estão lutados. Que o Senhor abençoe grandemente a cada um dos irmãos e traga o conforto do Espírito Santo, cura aqueles que estão doentes e que Ele atenda, né, a necessidade de cada um dos irmãos, a necessidade íntima que nós muitas vezes podemos nem saber, mas nós sabemos que toda a nossa vida está nas mãos de um Deus que cuida de nós. Que o Senhor abençoe grandemente. Agora a oportunidade está com o pastor Félix, com a oração final e com a bênção apostólica. Ótima semana a todos. Nós iniciamos nosso culto em nome de Jesus e é no mesmo nome que nós damos término. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos, nós agradecemos ao Deus eterno pelo amor, pela bondade, pela misericórdia. Agradecemos muito por esse culto maravilhoso, por os louvores que foram entoados, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela vida de você que está assistindo, por essa mensagem maravilhosa, tão oportuna para os dias de hoje. Eu peço a você que feche os seus olhos e vamos orar a Deus com uma palavra de agradecimento e também colocando também as nossas petições diante do altar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito para com cada um de nós, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. Ó Senhor, como é maravilhoso, Senhor, saber que o Teu Filho Jesus veio a este mundo morrer pelo pecador, independente de raça, independente de tribo, independente de nação, mas todo aquele que com coração, ó Senhor, arrependido, se achegar a Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, ó meu Deus, pela vida de cada um daqueles que estão assistindo a este culto, Pai. Que Tu possas abençoá-los, Senhor, guardá-los, protegê-los, Senhor, ajudá-los, Senhor. Estamos passando por uma situação difícil, Senhor, de enfermidade, Senhor, de pandemia, Senhor. Ó, meu Deus, os dias são difíceis, são diferentes, Pai, mas Tu continuas o mesmo, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, que tem nos guardado, que tem nos protegido e que tem colocado esperança no nosso coração, alegria no nosso coração, repreendendo a tristeza, Senhor. Ó Senhor, eu peço, Senhor, para aquele, ó grande Deus, que precisa de uma bênção, Pai. Ó meu Deus, que precisa de que a porta de emprego seja aberta, Pai. Manda a Tua bênção, a Tua misericórdia, Senhor. Ajuda o Senhor para que ele possa ter o pão de cada dia, Senhor. Olha por aquele, Senhor, que está enfermo, Pai. Ô Senhor, manda a Tua bênção, a Tua unção, a cura para esta pessoa neste momento, Pai. Para que ela, Senhor, com fé, de pé na Tua presença, te louve e te agradeça por tudo que Tu tens feito na vida dela, Senhor. Pai querido, Tu és o Deus, Senhor, de todos, Pai. Portanto, Senhor, olha, Senhor, por cada um daqueles, Senhor, que estão nesse momento precisando da Tua ajuda, do Teu cuidado. Entra com providência na vida dessas pessoas, Pai. Abençoa, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Pela fé eu te agradeço, Senhor, porque eu sei, Senhor, que Tu estás ouvindo, Senhor, esse clamor. Tu estás ouvindo essa súplica, Pai, e que Tu has de abençoar aquele que confesse a chegar a Ti, Senhor. Ó Senhor, nós Te agradecemos também, Senhor, pela obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, pelo Teu Filho amado ter vindo a este mundo para morrer por nós. Fica conosco, Senhor, guarda-nos e protege-nos de todos os males, eu Te peço em nome de Jesus. Peço ainda que você continue em espírito de oração e nós vamos despedi-los com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Deus o abençoe.